Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje a gente entra aqui na nossa terceira temporada. Nos últimos 2 anos, Veja trouxe para vocês entrevistados importantes na cena política e econômica do Brasil, para discutir tudo o que tem de mais importante e que afeta a sua vida. Hoje, nessa nova temporada, eu tenho o prazer de receber aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, seja muito bem-vindo, agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado, Clarice, pela oportunidade. Ministro, eu vou abrir a nossa conversa relembrando um pouquinho a transição que a gente atravessou aí nos últimos meses. A gente veio de um governo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve um enfrentamento muito grande com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, quando tomou posse, assumiu com um discurso de pacificação. Não é exatamente isso que a gente tem observado no decorrer dos últimos meses. A gente ainda vê algumas linhas ali de combate, por exemplo, com o Banco Central e com outras instituições também. Eu queria, para a gente iniciar aqui essa conversa, falar um pouquinho com o senhor sobre quais são as suas expectativas para o relacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula e as suas primeiras impressões nesse momento. O primeiro ponto, Clarice, que eu acho que é importante destacar, é que nós passamos, de certa forma, durante o governo Bolsonaro, por um processo de conflitos muito animados, né, com aquelas motociatas, os 7 de setembro e tudo o mais, que tinham em mira o tribunal. Então, muitas discussões, desde o começo já se falava do enfrentamento em relação às urnas eletrônicas, então um enfrentamento também com o TSE, a Justiça Eleitoral, e isto fez com que o diálogo fosse muito defensivo e muitas vezes o tribunal teve que tomar atitudes muito mais claras em relação a isso. Já no início, em 2019, abriu-se aquele inquérito, o inquérito das fake news, né, assim chamado, depois dos atos antidemocráticos e tal. Agora já não temos mais isso. Na relação com o tribunal, nós não temos mais aquelas domingueiras, voos de helicóptero, as manifestações no Forte Apache. Portanto, estamos vivendo um momento de paz, de harmonia nesta relação. O AGU vai até o Supremo, despacha, continuamos a decidir coisas, até porque se fala que se quer encerrar a judicialização da política. Né? Todos, em alemão existe uma expressão que se diz um discurso de domingo. Significa que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e talvez no sábado a gente faça qualquer outra coisa. Mas no domingo a gente faz uma promessa, não é? Então todo mundo diz, vamos encerrar com a judicialização da política. Mas toda hora estão provocando o Supremo para mais um assunto. Agora mesmo, numa desinteligência entre Câmara e Senado, já colocaram o tema no Supremo. Então, eu não acredito que vá haver essa desjudicialização da política. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito atentos e estamos mantendo o diálogo em alto nível com os ministros, com o Ministério Lula, sem nenhum problema. E as coisas estão fluindo dentro de um quadro de normalidade. Do ponto de vista institucional, tem paz? Acho que sim. Do ponto de vista institucional, nós estamos vivendo um momento, vamos dizer assim, de normalidade. Né? O que nós, de alguma forma, vivemos no governo Bolsonaro foi uma situação de anormalidade, de uma heterodoxia que nós não tínhamos assistido nesses tantos anos aí sob a Constituição de 88. Já fazemos quase 35 anos, não é? Eu como jornalista, acho que um dos grandes julgamentos ali que eu cobri ali mais para o começo da minha carreira foi o julgamento do Mensalão. Eu me lembro que a gente tinha sempre aquela imagem dos ministros do Supremo quase tratados como heróis, né? A gente tinha aqueles memes, já tinha alguma coisa de redes sociais, né? E você tinha aquelas fotos do então ministro Joaquim Barbosa, coisa da capa, que Sim. pintavam como Batman e tal. E isso, a gente viu uma inversão completa dessa imagem dos ministros do Supremo. Hoje é um emprego meio ingrato, porque o presidente Lula vai ter que indicar
ministros do Supremo agora, o nome de Cristiano Zanin aí amplamente cotado. Qual que é o maior desafio hoje dessa missão na avaliação do senhor? Nós fomos daquela popularidade súbita do mensalão e em algo que era bem visto pela população, nós também fomos para uma outra posição, né, de muito criticados e tal, exatamente quando nós passamos a fazer um tipo de enfrentamento dessas operações, Lava Jato, passamos a pagar um preço altíssimo, né, de alta impopularidade. O movimento populista que começou a se desenvolver e tem consórcio com juízes dessas operações, promotores dessas operações e a política, a gente nem precisa agora explicitar nomes, se valeu também disso, né, e satanizando o Supremo Tribunal Federal. Então nós passamos a ser alvos de chacotas, de agressões na rua e coisas do tipo. Isso faz com que a atividade seja uma atividade, vamos dizer assim, um pouco mais insalubre, de algum risco, né? A gente até se prepara, em geral, para esse tipo de crítica. Eu até já disse um dia que no ano passado eu mereci várias homenagens pelos 20 anos no Supremo Tribunal Federal, e eu disse, eu estou meio desacostumado de homenagens e elogios, eu estou acostumado com críticas, e as pessoas riram, mas é verdade. Mas as nossas famílias sofrem muito, não é? E é uma luta que se faz abaixo da cintura. As pessoas atacam as famílias, mandam mensagens, dizem que eu sei que sua neta, o seu filho estuda na escola tal. Quer dizer, a rigor, isso tem um abalo que instabiliza muita gente, né? Então não é uma atividade fácil. Eu acho que agora a gente está voltando novamente a um quadro também nesse aspecto de normalidade. Eu acho que a própria sociedade passou a achar que é preciso dizer não a esses abusos. Recentemente houve um ataque ao advogado Zanin no aeroporto de Brasília e houve uma reação generalizada contra isso. Pedindo logo as medidas e se cobrando ações do poder público. Em geral, a sociedade estava convivendo um pouco com esses ataques como se fosse algo normal, né? Um ministro entrava no avião e era agredido, e essas fotos corriam redes sociais, vídeos e coisas do tipo. Mas é uma atividade difícil, porque incompreendida, não é? Alguém libera um habeas corpus, libera um preso. As pessoas dizem, isso é injusto. Por quê? Porque já se criou toda uma imagem de que aquela pessoa tem que ficar presa. Agora, não teve uma falha por parte de alguns ministros também, de talvez, com essa coisa da transmissão ao vivo, dos julgamentos, acabar abraçando ali uma espetacularização do judiciário de alguma forma? E a TV Justiça é uma invenção relativamente recente, né? Até então, quem quisesse acompanhar o julgamento do Supremo ia até o Supremo Tribunal Federal, não é? E assistia lá. Em alguns momentos, o julgamento dos processos de impeachment do Collor, aí então as TVs pediram licença para transmitirem, mas em princípio não se tinha a transmissão. E isto foi tido como uma grande novidade, era algo positivo e tal, e de alguma forma foi responsável por esse também início de popularidade da corte. Até hoje, alguns jornalistas dizem, bom, o tribunal, a gente já não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? A população fala sobre isso. Esses dias, o meu filho comentava que veio a São Paulo e perguntou, antes das eleições, e perguntou a um motorista de táxi, o do Uber, em quem ele votaria nas eleições. E ele disse, vou votar no candidato Bolsonaro. E meu filho quis saber por quê.
Ele disse porque ele vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Veja que na própria consciência da população isso passou a entrar. E talvez nós também tenhamos sido imprudentes, até em potencializar algumas divergências que temos e podemos fazer uma autocrítica em relação a isso. Hoje no Congresso, se você for olhar, tem várias propostas para acabar com a transmissão direta dos julgamentos no Supremo, embora seja muito difícil fazê-lo hoje, né? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, quando a gente conversa com líderes do atual governo, eles dizem que acreditam que ainda vai se manter aí um embate público em alguns momentos entre Supremo e governo federal, mesmo com o governo Lula, porque argumentam o seguinte, por exemplo, Alexandre de Moraes se acostumou com um holofote muito grande, ele não vai querer abrir mão desse holofote. Isso é conversa de bastidor, né? Mas tem também, ministro, um argumento que se coloca ali de que talvez os critérios de indicação e manutenção no cargo de ministros do Supremo pudessem ser revistos. Há críticas a, por exemplo, a escolha de Cristiano Zanin pelo presidente Lula, que está caminhando para isso pelo que a gente ouve, se o fato de ele ter sido advogado do presidente Lula o qualifica para isso, ou então se deveria haver um mandato de ministros do Supremo, uma polêmica que a gente sabe que está em discussão. Seria o caso de se discutir uma regulamentação diferente para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu já até fiz um comentário recente sobre isso. Não acho que seja oportuno discutir essa questão. O Supremo, gostemos ou não, foi um bastião da resistência nesses momentos difíceis que nós vivemos. O próprio Congresso teve que fazer inúmeras concessões políticas, inclusive políticas eleitorais, se nós olharmos PEC Kamikaze, a redução artificial dos combustíveis com a redução do ICMS, a PEC da enfermagem, um piso salarial nacional e coisas do tipo. E nós ficamos aparando muitas dessas questões. Até hoje, eu mesmo sou relator dessa questão do ICMS, que levou a uma situação de déficit, de quebra nas finanças dos estados e dos municípios, né, por conta do processo eleitoral. Agora, passam as eleições e o primeiro projeto que se desenha é o de fazer uma reforma logo onde? No Supremo Tribunal Federal. Então não me parece isso adequado. Por outro lado, eu imagino que ao falar em mandato, daqui a pouco vão falar, então vamos mudar também a forma de indicação, né? E trazer tribunais para fazer isso, ou OAB, ou coisa do tipo. Ou fazer um modelo, que eu acho que muitos políticos desejam, que é o de indicação para o Tribunal de Contas da União, ou nos tribunais de contas. Mandar alguém pelo Senado, alguém pela Câmara e coisa do tipo. Que eu reputo um desastre. Não acho que isso se deva replicar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu tenho sido crítico dessas questões. Acho que podemos discutir piso para a idade mínima para entrar no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo teto, coisas do tipo, tudo se pode... Critérios de experiência, o senhor acha que deveriam ser debatidos, por exemplo, que a pessoa tenha um determinado perfil profissional, digamos, porque a avaliação, assim, de que ela teria que ser um quadro com um conhecimento profundo do processo, que não tem advogado numa área específica, eventualmente, não sei. Isto é um debate complexo, mundo afora, porque não é fácil, mesmo em países que primam por escolher uma escola, um professor, muitos professores vão para a corte, de qualquer forma são pessoas especializadas num dado nicho. Quando eles vão para a corte, eles terão que atuar de uma maneira muito ampla. O que acaba acontecendo com muitos de nós. Temos uma formação e um aprofundamento, às vezes doutorado, às vezes até mais do que isso, em determinadas áreas, e não temos uma expertise geral, até porque, por outro lado, o tribunal ele tem uma composição plural, e é importante que seja. Muitas vezes advogados, os juízes, professores e tal, se juntam com visões múltiplas dos fenômenos, e isso é positivo.
Por outro lado, se a gente olhar a experiência das cortes no mundo, às vezes alguém que veio da política, como foi o caso do juiz Warren na Corte Suprema Americana, e que fez aquela superação do apartheid que havia nos Estados Unidos, não é? A partir do Brown versus Board of Education, quer dizer, foi algo muito importante. Então, é muito difícil fazer essa análise de maneira muito precisa. E se a gente olhar os critérios hoje existentes para a escolha dos juízes, dos tribunais regionais federais, ou mesmo dos TJs ou do STJ, nós temos escolha por OAB, advogados, escolha pelo Ministério Público, que fazem lista, não é? Mas a gente não sabe bem quais são os critérios. Isso não é publicamente discutido. A OAB agora vai ter uma vaga para o STJ. E como que se faz essa lista? Não se faz um concurso. Tem muito de quem está na panela, quem não está na panela. Isso, né? Do grupo que está. De certa forma, também, a vinculação política, que é um dos discursos. Uma das legitimações do tribunal, de qualquer corte constitucional, é ele não ser um alienado em relação à política. Ele precisa ser reconhecido. Que o sistema político o reconheça. Porque, do contrário, ele será eliminado. Entender que não é um cargo só técnico. Né? Não é um cargo só técnico, porque ele aplica a Constituição tendo em vista as circunstâncias históricas e circunstâncias políticas. E o próprio texto, como a gente sabe, é um texto de muitas imprecisões. Então, exige esse tipo de concretização, pensamento de possibilidades. Então, é preciso que haja essa criatividade. Por isso que, muitas vezes, no Supremo, a gente percebe que acabamos fazendo uma construção coletiva, em que muitos fazem abordagens para que se chegue a uma solução, produzindo um consenso básico. Então, eu acho que não tem uma fórmula pronta para isso. Vamos colocar essa qualificação, a não ser que sejam critérios objetivos, acima de 40 anos ou acima de 50 anos. Não é? Fora daí, a discussão sobre formação ou coisa do tipo, depende muito do próprio critério que a autoridade que vai designar tenha sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Um presidente sem critérios rebaixa o critério de escolha. Agora, aí eu faço uma provocação aqui para o senhor. O senhor é um crítico ferrenho de Sérgio Moro. Só que agora ex-ministro, o senador Sérgio Moro, chegou a ser cotado para ser indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Se Sérgio Moro tivesse sido indicado por Bolsonaro para o Supremo, o senhor acha que ele estaria adequado para exercer essa função e que tipo de critério poderia guiar uma indicação nessa linha? Clarice, me aconteceu uma coisa engraçada. Certa feita, o ministro Paulo Guedes foi ao meu gabinete, na presença do advogado-geral da União, e contou todas as peripécias entre o primeiro e o segundo turno. Você já deve ter ouvido falar disso várias vezes. E entre as peripécias, ele disse que agora que a gente ganhou, estamos no segundo turno, vamos começar a formar o governo. Isto ele me contando. E ele disse então ao presidente Bolsonaro que ele achava por bem buscar um Moro em Curitiba, para o Moro ser o ministro da Justiça, porque precisamos de ter alguém de law and order. Falou em inglês, né? Gostava muito disso e tal. Gostava do inglês. E sempre com expressões inglesas e tal. E aí eu disse, quando ele estava ele estava discutindo o problema de desinvestimento da Petrobras e coisas que estavam no Supremo Tribunal Federal. Quando ele estava nesse ponto da narrativa, eu disse, ministro, stop, pare, deixa eu lhe falar. Muita gente, amiga minha no Congresso, diz que o senhor tem, os senhores, o governo tem problemas hoje, que ninguém sabe se os senhores vão sobreviver ou não, se o governo dos senhores vai avante ou não. Mas coloque isso na sua biografia. Ter tirado o Moro de Curitiba talvez tenha sido sua maior contribuição para o Brasil. E ele ficou assustado e riu, porque ele estava contando como se fosse uma façanha. Não é? E ele, acho que por muito tempo, considerou que o Moro era uma pessoa... Tinha sido uma conquista para o governo. Tinha sido uma conquista. Posteriormente, um dia escutei do próprio presidente Bolsonaro dizer, ministro, a gente demorou muito para aprender a governar, etc. Por exemplo, se eu já tivesse passado um ano, não teria trazido Sérgio Moro para o governo.
E eu disse, não, foi uma grande contribuição para o seu governo, talvez seja uma das grandes obras ter trazido ele para o governo e depois tê-lo devolvido para o nada. Então, a mim me parece que ele é um sujeito inadequado já como juiz. Eu tenho discutido e tenho concitado os colegas do Conselho da Justiça Federal, do CNJ, a discutir os critérios de admissão dos juízes. Por que se O seleciona? senhor acha que não é uma questão, então, de barrar a indicação de ministros do Supremo com esse perfil, mas tem que barrar na origem? Isto, ver como que... Porque nós estamos produzindo umas estrovengas. Algumas coisas muito esquisitas. Veja, para ficarmos em dois exemplos extremados, nós tivemos este juiz Moro, lá em Curitiba, e tem outros, porque isso dava filhotes, o juiz Bretas, no Rio de Janeiro. Nós tivemos aquela senhora que veio para o Senado e foi caçada, a tal Moro do Pantanal, a tal juíza Selma. Estamos produzindo alguma coisa de muito errado nesse sistema e temos que discutir o critério de seleção. Afinal, é uma função disputada, tem um concurso público supostamente rigoroso, paga-se uma remuneração adequada, procura-se pagar, e nós estamos produzindo isso. É algo muito errado. Não é? De quando vem, não, vamos fazer concurso para o Supremo. Chega a ser engraçado nesse contexto. Mas a gente tem, por exemplo, outros cargos ligados ao judiciário, onde a gente tem mecanismos ali que procuram driblar um pouco assim essas indicações ou nomeações tão personalizadas, né? Como, por exemplo, a apresentação de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral da República, Sim. que acabou não sendo respeitada e nem deve ser utilizada como base para a próxima indicação do próximo PGR. Esse é o indicativo que o presidente tem dado. De que forma, tudo bem que a gente pode tentar discutir, né, ministro, uma reforma desses critérios de seleção lá na origem, mas é um processo muito lento, muito demorado, pensando num futuro muito distante. Agora, pessoas que praticam esse tipo de irregularidade, que na avaliação do senhor operaram de maneira inadequada para o exercício das suas funções, elas estão saindo impunes? Elas precisavam ser punidas? Sérgio Moro precisa ser punido na avaliação do senhor? De que forma? Não, o que aconteceu com ele, eu acho que, e a punição, eu acho que é a exposição pública. Ele saiu da vara de Curitiba já para assumir uma função política no Ministério da Justiça. Tomou medidas contra o candidato, que era adversário do presidente Bolsonaro, inclusive divulgando fitas, gravações e coisas do tipo, e depois foi integrar o governo Bolsonaro. Portanto, o que temos hoje em discussão, inclusive no Congresso Nacional, é se em casos que tais, essas pessoas não deveriam ficar impedidas, inclusive de se candidatar a uma cláusula de inelegibilidade. Então há um debate... Isso o senhor acha que deveria... Porque a gente tem também discussões sobre quarentena, a gente teve uma polêmica muito grande no caso do ex-procurador Marcelo Miller também, que teve toda aquela confusão que acabou guiando a indicação dele para trabalhar num escritório de advocacia, que atendia empresas ligadas à Lava Jato. O senhor acha que isso deveria ser uma medida a ser tomada com mais rapidez agora? Acho que sim. Quarentena ou inelegibilidade desses quadros? Em geral, os setores do judiciário são muito ativos, e do Ministério Público, são muito ativos para apontar o dedo para os outros. Mas muito cuidadosos quando se trata de fazer a autocorreção, né, ou a autocrítica. Esse episódio, por exemplo, do Marcelo Miller é algo muito grave. Ele era um dos ferrabrases da Lava Jato. Dizem que praticava tipo de questionamento, de investigação, como um verdadeiro torturador. São os relatos que vêm para obter delações. E depois... ou no meio do processo, ainda faz a intermediação e muda para um escritório de advocacia e passa a dirigir um acordo de leniência no processo mais complicado daquele momento. Então, é algo muito grave que precisa ser chamado. Veja, é uma questão
gravíssima. Para os outros, eles diriam, isso é uma corrupção gravíssima. Não é? Então, é preciso olhar isto. O caso do procurador Dallagnol, que fazia toda aquela coisa, os organogramas e tudo mais, e que tinha PowerPoint, tentou fazer uma fundação, né, com 2,5 bilhões para fazer campanhas anticorrupção. E que era, na verdade, um projeto político. Quer dizer, isso precisa ser olhado em termos institucionais. Alguns avanços foram feitos. Se aprovou uma lei de abuso de autoridade, portanto já há algum passo, mas eu acho que as próprias instituições têm que olhar, porque isso causa consequências. Isso tem consequências na imagem geral. Não é? É fundamental que isso seja olhado e que seja corrigido em termos institucionais. Eu não me preocupo com punições específicas aqui ou acolá, as corregedorias que se incumbam disto, mas que a gente tenha um sistema mais estável, né, e não suscetível a esses personalismos como nós vimos. O senhor recentemente deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, onde o senhor falou que essa gente que combate corrupção parece gostar muito de dinheiro, falando sobre o fato de Sérgio Moro ter ido depois trabalhar numa consultoria internacional, e aí a gente pode citar esse caso do Marcelo Miller que a gente estava mencionando aqui também como um outro exemplo. O senhor mantém isso porque o Sérgio Moro não gostou nem um pouco aí da colocação? Adotando os próprios critérios que o Sérgio Moro, o juiz, adotava em Curitiba. Qualquer presente, qualquer mensagem ou mesmo uma doação eleitoral não declarada era tipificada como corrupção. Ele designou essa empresa para muitos serviços, a Álvares e Marçal, para empresas que estavam em dificuldade. A simples associação do nome dele à empresa cria uma exposição para a empresa no Brasil que lhe vende frutos. Isto, mas a empresa inicialmente foi designada como administradora de várias empresas que entraram em recuperação judicial. As nossas empresas que tiveram que fazer acordo de leniência, etc. Depois ele deixa o governo e vai prestar serviço para Álvares de Marçal. Ele tinha empregado a Álvares de Marçal no Brasil, contratado, por determinação dele, e agora ele vai prestar serviço nos Estados Unidos, e isto é absolutamente normal. Veja, sabe, então, a mim cabe dizer, esses combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro, e isso parece ser um espécime que também nós produzimos. Não é? Como o Dallagnol fazendo esta tal fundação, não é, de combate à corrupção, em que ele seria diretor, e ganharia por palestra. Isso está dito na Vaza Jato, né? Nós vamos nos remunerar bem. Quer dizer, veja, tudo errado, né? Tudo errado. E faltou supervisão, faltou controle. Aí também a gente não pode esquecer, num tema que você tocou, o critério da lista tríplice da Procuradoria-Geral, que foi um critério inventado, não tem base constitucional, e que era uma lista de corporação. Era uma associação que votava. Ora, se a associação vota, ela acaba escolhendo. Tanto é que muitos deles eram ex-presidentes da associação. E essa lista produziu Janot. Se faltasse qualquer razão para não ter lista tríplice, bastaria ter dito, essa lista produziu Janot, era o mais votado, porque eles exigiam isso. Não basta escolher a lista tríplice, tem que ser o mais votado. E ele sempre foi o mais votado. Veja, tudo que nós sabemos sobre o Janot é suficiente para dizer que esse critério não é bom. Ministro, o senhor falou rapidamente ali sobre presentes, qualquer presente e tal, falando aí sobre essa coisa do dinheiro. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e perguntar a opinião do senhor sobre os presentes que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou da Arábia Saudita, esse episódio das joias que está fazendo tanto estardalhaço. A gente tem ali, com uma certa clareza, na administração federal, uma certa flexibilidade exagerada do que seria ético receber como presente. O senhor acha que cabe uma avaliação maior
por parte da Presidência da República sobre esse tipo de presente ser entregue para um chefe de Estado, ele poder, de alguma forma, levar embora consigo? Isso tudo precisa ser mais discutido no Brasil? Eu tinha a ideia de que isso já estava regulado. Em algum momento, pelo menos enquanto passei pela presidência do Supremo, nós recebíamos, na verdade, eram mimos, lembranças e coisas do tipo que normalmente deixávamos no acervo do tribunal. Mas para... A questão é que parece que se tirou do acervo não tem problema nenhum. Pois isso que a